12 anos e que ele paga todas as suas dívidas, 3 coisas que acontecem na vida dele. E essa não é a palavra, é só uma introdução. 3 coisas acontecem na vida dele. A primeira coisa é que Deus mudou de usurpador para Israel. Ele tem uma experiência que vocês não têm essa experiência no mundo. É uma experiência capaz de, olha, vá para o encontro em nome de Jesus. É uma experiência capaz de mudar toda a história. A segunda coisa que acontece é que nasce José. Nasce José. E a terceira coisa é que Deus restaura a sua família. Ele restaura com Isaú. Então, tudo isso acontece. Mas André, por que você contou essa história? E agora nós vamos começar a falar. Um dia, depois dele ter vivido tudo isso, todo esse momento maravilhoso, poxa, Deus mudou meu nome, agora eu saí, agora eu tenho condição, eu não estou mais vivendo sob o teto de Labão. Olha, Labão é o espírito que toma todos os nossos elogios. Labão é o espírito que nos prende, nos aprisiona. Tem algumas pessoas que não conseguem romper financeiramente porque estão debaixo de um teto de Labão. Às vezes você está debaixo desse teto, você está numa empresa onde todo mundo recebe elogio e é você que trabalha, porque Labão ele rouba todos os seus elogios. Labão ele te aprisiona porque ele quer que você fique preso. Interessante que Jacó ficou tanto tempo com Labão que quando ele sai de Labão a sua casa está contaminada. Raquel fica contaminada e rouba o pai. Diga para o seu irmão, saia logo de Labão antes que a sua casa fique contaminada em nome de Jesus. Então Jacó está vivendo um momento maravilhoso da vida dele. É um momento que ele saiu, ele rompeu e ele disse, aleluia, eu prosperei. Imagina isso, aquele momento que você abriu o seu negócio, que você começou a prosperar, você deu testemunho. Tem muitas pessoas que dão testemunho de uma vitória, que coisa linda, e você está dando testemunho, eu vou casar, aleluia. Mas de repente, um certo dia, Jacó recebe a pior notícia de toda a sua vida. Sabe aquele filho que nasceu, José, que ele esperou tanto tempo para isso? Tanto tempo, morreu. Feche meus olhos. Faça uma oração agora assim. Deus, me mostre. Me mostre algo no meu coração que eu perdi. Abra seus olhos. Você imagina que notícia ruim? Vamos ser sinceros. É aquela notícia que a gente ouve e fala assim, ó. Irmãos, eu já ouvi algumas notícias ruins. Morreu fulano de tal, que notícia ruim. Eu não quero mais estar casado com você, eu não te amo mais. Que notícia ruim do seu filho. Faliu, você vai ter que fechar a empresa porque faliu. Que notícia ruim. Eu não quero mais me casar com você, eu vou romper o relacionamento. Eu não quero mais ser seu amigo. Quando o filho, olha, você não imagina como é para um pastor quando uma ovelha diz assim, eu quero ir embora. Olha, o pastor ama a ovelha de uma forma assim muito tremenda. Você imagina quando a gente vê alguns discípulos nossos andando aí na rua, que eram aqui, que ministravam, que eram aqui, às vezes estão andando na rua em situação tão terrível. Você não imagina a dor quando o filho se afasta, quando o filho faz uma desobediência. Mas Jacó sonhou o tempo todo com Raquel. Olha, José havia nascido e de repente ele veio e recebe uma notícia que os irmãos de José, por causa de inveja, competição, trazem até um banco de sangue, aquilo que era precioso para ele. Ele olha e fala, morreu. Eu queria que você pensasse um momento na sua vida onde algo morreu, algo acabou. Aquele momento onde você perdeu algo que era simplesmente precioso demais para você.
José, e você vai anotar aí, uma unção que protege a família. No momento onde Jacó ia morrer na miséria, ele chorava a morte do seu filho, ele olhava para os seus filhos, e seus filhos não poderiam ser resposta para ele. Alguns têm até uma interpretação errada sobre o sonho de José. Quando José teve um sonho que ele falou sobre os peixes, alguns interpretam que quem ia se dobrar eram os filhos e o pai e a mãe. Deixa eu te dizer uma coisa: Jacó nunca se dobrou e nunca se curvou diante de José. E Raquel morreu. Quem se curvou diante de José foi o faraó, que era o Deus Sol, e a esposa dele, que era a Lua. Às vezes alguns pregam o ministro e falam: nossa, os dois, Jacó nunca se curvou diante do seu filho. Nunca. Quem se curvou foi o faraó, porque se faraó não tivesse José, ele também ia morrer na família. No momento que haveria uma fome terrível, você presta atenção, Raquel morreu com fome. Então é uma palavra verdadeira. No momento que há uma terrível fome essa que o Egito, que as terras estavam passando, aparece a primeira unção, a unção que protege a família. José aparece como se tivesse ressuscitado, pega seu pai e coloca ele numa terra que manda leite e mel. Deixa eu te falar, você que faliu, você que passou por um problema, Deus nesses dias vai derramar uma unção tão tremenda na sua vida, que você vai proteger toda a sua casa, toda a sua família, e todo mundo que estiver perto de você vai prosperar em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente está tão cauterizado que nenhuma palavra como essa nos emociona. Quando falta paixão na nossa vida, nenhuma palavra de motivação a gente entende. A Bíblia diz que alguns estão com a mente cauterizada, não sentem mais nada. Alguns estão tipo com uma gangrena espiritual, simplesmente se tornam insensíveis na presença de Deus. Domingo passado, no meio do louvor, nós vimos algumas pessoas aqui amarradas. Quando o Zé começou a orar, a gente entendeu. Às vezes a gente faz campanhas, isso e aquilo, e faz aleluia, vamos, mas algumas coisas não mudam, porque não há paixão, não há amor. Não adianta você libertar a pessoa de um sentimento ruim se não viu um sentimento bom. A Bíblia diz: se você expulsar um demônio e não ocupar com o Espírito Santo, sabe o que acontece? Vem e fica mais sério, o estado fica pior. Algumas pessoas estão tão cauterizadas que não querem mais nem a libertação da sua família. É melhor abandonar, é melhor lutar, é melhor Deus me tirar desse emprego em nome de Jesus, porque eu não quero lutar, mesmo sabendo que foi Deus que colocou ali. Mas a primeira unção de José vem para quebrar toda uma maldição de problemas familiares. Jacó vem, José vem, resgata seu pai. A unção de José quebra isso que eu acabei de falar, as mentes cauterizadas. Por quê? Porque a unção de José é a unção que faz Jacó sonhar de novo. A unção de José